Finalmente, tudo o que você precisa saber para andar de wakeboard como iniciante. Se você está começando no wakeboard, uma das coisas que mais confunde é o equipamento. Muitas dúvidas, muita coisa na internet, muita notícia nova, notícia antiga, sobre qual bota usar, qual cabo e manete, tamanho de prancha, abertura dos stances. Então vamos lá para as dúvidas mais frequentes. Cabo e manete. Se faz diferença. Pessoal, faz muita diferença. Eu costumo às vezes brincar com meus clientes que às vezes faz mais diferença que a própria prancha. Por quê? A grande diferença. Um cabo comum de poliê, que é um polietileno mais comum, no caso esse aqui é um de boia, de rebocar boia, mas ele é bem parecido com um de poliê bem comum do mercado. A grande diferença é que aqui tem elasticidade e aqui no Spectra não tem elasticidade, ou praticamente não tem. Isso faz muita diferença. Por que faz diferença? Porque a elasticidade, ela atrapalha o rider quando ele já está no nível de praticar o salto na marola, que é o que a gente chama de one wake ou wake to wake, ou duas marolas. Então, quando você abre para fora da marola e retorna para a marola para saltar, seja one wake ou wake to wake, é nessa hora onde a gente mais sente a diferença entre o Spectra e o poliê. O que é legal a gente explicar sobre o poliê? O poliê existem vários modelos também. Então o que a Hyperlite fabrica é o poliê low stretch, que é o poliê com menos elasticidade, mas não substitui o Spectra. Uma regrinha que nós temos no mundo do wakeboard é a seguinte: se a embarcação tem torre, a regra é o Spectra, que é o cabo fininho. Dentro dos modelos de Spectra, nós temos várias especificações, como o encapamento, o tipo de encapamento. Então, o que é bom no encapamento? O manuseio. Então, se o Spectra é encapado, e a grande maioria é encapado, na hora de manusear, na hora de esticar, de recolher o Spectra, ele é muito mais fácil. Porém, tem no mercado, e a Hyperlite também faz, o Spectra, eu não tenho ele aqui, que é o Spectra sem o revestimento, que é ele sem revestimento. Ah, mas é pior? Em termos de performance? Não, não muda nada. É tão bom quanto. Mas para manusear e durabilidade, com certeza, dura menos do que um revestimento como esse. Esse aqui é o revestimento Fuse, que é talvez o mais resistente. Acima dele, nós temos o revestimento X-Line. Qual que é a diferença? Um é silicone, o outro é plástico. Esse aqui eu acho um pouco mais resistente, porém esse é o de melhor manuseio e bem resistente também. Então esse é o top de linha. E manete, nós temos também algumas variedades de manete, mas todos são 15 polegadas, isso é uma norma do wakeboard. Se você vê no mercado, nós vendemos também o manete de 13 polegadas, que é o manete menor, ele já não é considerado um manete para wakeboard, sim um manete universal. Você pode usar para esquiar, para fazer wakeboard, enfim. Essa é a grande diferença. Outra diferença entre os manetes do mercado e os nossos modelos é sobre a pegada também. Os modelos mais de entrada, eles têm só uma camurça, que é muito resistente, porém, os mais tops, eles também têm mais revestimento, mais costura, então mais resistência. Eu gosto muito desses modelos. Aí você fala, só isso? Não. Ó, detalhe aqui. Aqui é ponta rígida, aqui é ponta de plástico, mole. O que difere um de outro? Talvez mais resistência na ponta rígida. Eu não ligo muito não, mas a longo prazo, né, 1, 2, 3, 4 anos, ponta rígida é mais resistente, mais top. Não. Bota fechada não é automaticamente melhor. Depende da sua necessidade. Vamos começar pelas botas abertas. Bom, primeiramente, a gente tem que quebrar um mito, que é um mito que eu tenho escutado muito ultimamente com os meus clientes que buscam entrar no esporte, entrar no wakeboard, que são os pads, que não são as botas, são aqueles pads que prendem o pé como kiteboard, kitesurf. Não. Aquilo não é wakeboard, galera. Aquilo lá é usado no wakeboard apenas em um caso, na iniciação em wake park, em cable park. Então a indústria do wake, no começo, eu aprendi isso logo quando eu cheguei, porque eu cheguei há muito tempo.
que é o quê? Os pads eles foram abolidos da indústria. Por quê? Devido ao perigo. Então, quando você começa a conversar sobre isso com uma pessoa experiente, a primeira coisa que ela vai te falar é o quê? Quando um pé, se você está praticando com o pad, quando um pé sai do pad e o outro não. Esse é o pior cenário dentre muitos cenários, né? Pode pegar na sua cara, na sua cabeça, pode torcer seu pé. Então, isso foi abolido, mas no Wake Park, Cable Park, ainda é usado principalmente com velocidade reduzida. Esse é o grande problema do pad. Se você passou ali de 15, 16 milhas, é muito perigoso. E é mesmo, pessoal. Não é, mas eu não faço manobra. Qualquer coisa que você fizer com a prancha é uma manobra. E qualquer coisa simples que você fizer e seu pé escapar, já é muito sério. Então é uma manobra simples com risco alto. É o que a gente não quer, por isso que a indústria desenvolveu isso aqui, né? As botas abertas. E aí, vamos para aquele mito. Mas eu já quero comprar uma bota fechada. Acho que não, ou não. O que eu mais indico é o quê? Você começar com a bota aberta, porque ela é mais fácil de calçar, ela é mais fácil para uso coletivo. Geralmente quem tem uma embarcação vai usar com mais pessoas, vai usar com a família, vai usar com os amigos. Então, a bota aberta ela tem o quê? Facilidade, né, de calçar. Então, bota aberta, o que você mais vai ganhar no começo é a praticidade, é o que as pessoas precisam, até aprender a se identificar com o equipamento, né, a aprender a mexer no equipamento, porque você vai as primeiras vezes são mais complicadas. Então, super fácil de soltar e muito fácil de calçar e descalçar. Então, no começo, você precisa de praticidade e é lógico, vai caber um range maior de tamanhos de pé. Então, a bota aberta, o que é importante vocês saberem, ela é fabricada, praticamente todas as marcas grandes fazem em 3 tamanhos. Porque o quarto tamanho geralmente é o tamanho infantil. Sempre os números são parecidos, os tamanhos são parecidos. Pode variar um pouco. Então, o tamanho P vai do 34 a um 39, 40 no máximo. O tamanho M, que é o mais vendido, vai de um 37 até um 42, 43 no máximo. E o tamanho G, ou GG, que é o 10, 14, né, que vai até um 45, 46, tá bom? Todas as botas abertas são vendidas desse jeito, com numeração parecida. E aí, temos também a bota aberta um pouco mais sofisticada, que é a Option da Slingshot. O que você ganha aqui? Muita praticidade, durabilidade, e é uma bota um pouco mais elaborada, tá? Acima disso aqui é bota fechada. Então, depende da sua necessidade. Se é uso coletivo, se não é, se você já tem experiência, se você já sabe manusear. É uma bota, é simples, mas tudo é experiência. Agora, se você tá no wake, tá mandando manobra como um 180, wake to wake, um 180 com grab, nossa, eu acho que tá na hora de você pegar uma bota fechada. E muitas vezes você vai ter que, talvez, continuar com o seu kit de bota aberta. Por exemplo, a pessoa que tem uma embarcação, ela tem que ter um kit, é legal ela ter um kit mais básico para as visitas, para os amigos, para a família. Então é aí que você começa a evoluir o equipamento. Uma dúvida muito frequente que nós temos no nosso WhatsApp é sobre a fixação das botas. Bom, as botas abertas, que são mais simples, o sistema de fixação geralmente é muito simples. Esse da Slingshot é muito simples e confiável, muito. Eu gosto muito desse sistema. Então, mas geralmente é parecido. É um parafuso, né? O parafuso para prender na bota sempre vem com a bota. Então, quando você compra a bota, o parafuso vem com a bota. A prancha, ela vem sem parafuso. Tivemos alguns casos no mercado, acho que nesses últimos anos, de o parafuso vir com a prancha, acho que um ou outro, mas não tem muito. Da Hyperlite, por exemplo, é bem parecido. Então, continuando. Geralmente é um parafuso e uma arruela. No caso da Slingshot, a própria arruela de ferro já é a peça superior. Hyperlite, super parecido, porque é o parafuso, só que a arruela, na verdade, ela é uma pecinha específica da Hyperlite que vai ser colocada aqui nesse dentinho e você vai apertar. Então, nada mais é do que uma arruela diferente, tá? Então, são bem simples de fixar,
basta uma chave Phillips, e aí nós vamos explicar também nesse vídeo sobre o stance, que é a distância que você deve colocar entre as botas. Isso é muito importante, não muda muito, né? Antigamente a gente usava um pouco mais aberto, hoje em dia a gente usa no meio, para andar no barco, no jet. Quando eu digo stance, é a distância entre as botas. É super simples, a maioria das pranchas vem com 3 posições de stance. Tudo aberto, que não usa-se mais, a gente usava há muito tempo atrás, no meio e fechado. O mais indicado é usar no meio, né? Stance médio. Porém, se você vai andar uma pessoa menor, uma criança, você pode pegar e fechar tudo stance, porque vai melhorar para aquela criança, para ela ficar mais confortável na prancha. Mas se a prancha é ideal para o seu tamanho, se você anda no barco e no jet, eu indico o stance médio. Sem inventar moda, galera, sem frescura. Mais simples, melhor. Stance médio. Outra coisa muito importante também, além do stance, vamos lá, para a galera aprender mesmo. Stance é a distância entre as botas. Isso é stance. E nós temos também a angulação que você vai colocar a bota, tá? Ai, nossa, mas como é que é? Super simples também. A maioria das botas vem com os ângulos escritos aqui nessa base. Eu já não enxergo muito bem, eu sei de natureza. Também, não sair muito do óbvio, não saia muito do clássico, né? Que é entre 12 e 18, 12 e 15 graus. Ah, mas como é que é? Um pé é igual ao outro? Sim. O wakeboard, a característica do wakeboard, quando começou a ser chamado de wakeboard, é o quê? A simetria da posição dos pés e da prancha. A prancha é simétrica e a posição dos pés é simétrica. Eu sempre andei assim. Então é o que eu indico. Se um pé tá, por exemplo, 12-12, o outro é 12-12, galera. Não vamos inventar moda, por favor. O básico dá muito certo. Equipamento infantil, muito importante. Pessoal, o que a gente tem que entender de equipamento infantil é a proporção do tamanho da criança. Então, se você tá no barco e você vai revezar, um exemplo, vai revezar a sua prancha com um amigo seu que é um pouco menor que você, mais leve, ele vai conseguir usar uma prancha de adulto, mesmo que não seja exatamente ideal para ele. Agora, para a criança, essa relação da proporção atrapalha muito, né? Principalmente pela distância entre os furos, né? Pelo stance. Então, para a criança, tecnicamente, fica muito ruim, né? A criança vai ficar muito assim. Então, atrapalha, pessoal. Atrapalha muito. Ah, mas tem que ser um tamanho exato para cada criança? Não. Tamanho infantil, como é que funciona? A maioria das marcas. Essa aqui, por exemplo, da Hyperlite, é a Divine e a Motive 119. A 119 é a primeira que a criança vai ter, porque é a menor que tem. E ela vai, dependendo do tamanho da criança, né? Ela vai, e da evolução, vai até 10 anos, 9 anos, 11 anos. Depois disso, aí você pode ou pegar uma prancha de criança um pouco maior, que nós temos aí 125, 124, 128, acho que até 130 nós consideramos prancha infantil, e aí a partir do 130, aí é prancha adulto. Uma dúvida que a gente responde muito é sobre essa idade após os 9, 10 anos, né? Se a criança vai para o equipamento adulto pequeno ou se ela pega um equipamento de criança um pouco maior. Isso vai depender do nível da pessoa, ou do nível da criança. Então, se a criança treina muito, tá andando muito bem, aí sim, ela vai ter que talvez ir da 129 para uma 125, 126, 128 até, né? Porque vai fazer diferença para ela nesses anos. Vai perder rápido? Vai, mas eu tô falando de uma criança que anda muito bem. O Dieguinho, por exemplo, como ele pratica muito, tanto no cable quanto no barco, ele teve que fazer a progressão bem devagar. Então ele foi da 119, eu acho que ele pegou uma 124, hoje ele tá andando, por exemplo, de Murray 127. Então, ele precisou. Mas a maioria das crianças, você vai do 119, às vezes para um 125, ou às vezes já para um 134. Tá? É normal, dependendo de cada criança. Falar um pouco da bota infantil. Então, as grandes marcas, elas fazem um tamanho só de bota infantil, que é esse aqui. Né? Varia pouco também. A Hyperlite diz que é do
28 ao 33, 34. A Slingshot também está bem próxima disso, tá? De um 28 até um 33. O 34, acho que é talvez o primeiro tamanho que a gente considera adulto já. Então é isso. Depois dessa aqui é a P adulto, né? A bota P adulto aberta, ou você pode optar por uma bota fechada, e aí sim. A Slingshot, por exemplo, tem modelos de bota fechada que começa no 4, né? Tamanho 4 é a referência americana, né? A gente está sempre transformando para o tamanho em centímetros no Brasil, mas não é uma conta exata, não dá para transformar polegada em centímetro. Então, cada marca tem uma especificação, às vezes um pouquinho diferente sobre o tamanho, né? A 9 da Slingshot é um pouquinho diferente da 9 da Hyperlite, mas é uma diferença bem sutil que a gente às vezes gosta de explicar para o cliente, que é o cliente que já está no nível de usar a bota fechada, né? Essa aqui é uma M60, a bota do Pedrinho, do Pedro Caldas, nosso mestre. A bota fechada ela acaba se tornando um pouco mais específica, você compra igual um tênis. Então, por que ela se torna mais específica, a bota fechada? Bom, para começar, o tamanho. A bota aberta, você compra ela de tamanho, num range de tamanho, não sei como é que fala, galera, uma variação de tamanho, por exemplo, a bota aberta, ela é vendida de 4 em 4 números ou de 5 em 5 números. A bota fechada é igual tênis, é de 1 em 1 número, né? Tem algumas marcas que usam referência tipo 9 e 10, 10 11, mas é praticamente a mesma coisa, um pouco diferente, tá? Bom, sobre bota fechada, se você tá no nível, é outro produto, né? Ah, mas é melhor, não é questão de ser melhor, é outro produto. Para quem tá no nível certo, você tem que andar de bota fechada. Não tem ninguém no mundo que é profissional e usa bota aberta. Acho que esse é o melhor exemplo, né? Foi mal, galera. Essa daqui dá para ser profissional e andar com ela. Se me pagarem, eu até uso, mas eu preciso acostumar. Eu prefiro fechada, mas sim, essa aqui dá para virar profissional com ela. Legal a gente mostrar isso aí. Acho que talvez a melhor bota aberta já fabricada na história da indústria do wakeboard. Slingshot Option. Sinistra. E por um preço, tô quase dando. Bota fechada, é tudo igual? Não é tudo igual. Vou explicar para vocês. Todas, em termos de performance, todas são iguais. Falando de novo da M60, que é a bota do Pedrinho. O Pedrinho tem uma característica que eu acho que é meio que nossa, eu não sei, que é de gostar de coisa muito simples. Eu acho que eu aprendi isso com o Marras também, de quanto mais simples, melhor. Vamos de novo. Então, M60 é uma bota, que é a bota do Pedrinho, ele gosta muito por quê? Porque é simples. Eu gosto muito de coisas simples também, boa e simples. Então, construção top com o jeito normal, né? Que é uma bota fechada. A M60, ela já vem pensando no Wake Park também, Cable Park. Por quê? Porque ela já vem com cadarços maiores. É um detalhe que às vezes a indústria demorou um pouco para perceber, mas a Hyperlite percebeu e, faz muita diferença. Muito fácil de calçar. Então essa é a normal, é a mais normal. Depois dessa, tem essa, que é bem parecida, só que você abre aqui. Essa é a minha bota, tá, galera? É a bota que eu uso, na verdade. Eu gosto muito, Scout, ótimo custo-benefício. E ela sai, tá vendo? Isso aqui a gente chama de liner. Eu gosto desse sistema. Gosto muito, que aí você sai. Isso aqui é mais indicado para quê? Wake Park. E principalmente Wake Park ou Cable Park full size, que é aquele que dá a volta. Então, o que acontece? Você tá andando, você cai lá no fundo, você tem que voltar a pé. E aí você volta com a botinha no pé. E é muito confortável. Na minha idade, eu indico. E aí essa daqui é a Slingshot, que é essa tecnologia aqui. Só que o legal de mostrar aqui também são os straps, que é uma coisa que todo mundo gosta. Essa aqui, a liner, sai também. E aí, temos esse daqui, que todo mundo tem muita dúvida sobre o System Binding. Eu tenho um também. Então eu uso essa e exatamente esse kit. É minha bota reserva. Gosto muito. O que você ganha aqui? Primeiro, muita praticidade. Para quem anda, né, mais em Wake Park, em Cable Park. Então, é muito prático, tá? Às vezes eu vendo para uma galera mais velha. Tipo, eu tenho um cliente meu, o Ruizeira, que ele usa um System. Ele tem acho que 60 e poucos anos.
E ele usa System, porque é muito prático, tá? Então como é que funciona o System? Você compra essa bota separada disso aqui. Nós temos os dois. A bota vai de 1 em 1 número, normal, como qualquer bota top. O binding, que é essa peça aqui, ele tem 2 tamanhos, ou é M ou é G, tá? O M vai até o tamanho 41, que é o 9, né? E o G é 10 a 13. Aí você coloca aqui. Crec, crec, crec. É muito legal, eu gosto. Vou dar um exemplo. Lugar que é muito grande, que você tem que voltar andando a pé, Cable Park. Esses 3 modelos aqui, um pouco mais indicado para o Wake Park. Ah, mas essa bota é de cable. Não, galera, não existe isso. Pô, frescura. Ela só é melhor para quem anda em cable full size para voltar caminhando, mas são botas normais. Os profissionais da Hyperlite de barco, o Josh Twelker, ele usa essa daqui. E é um dos caras mais style. Então, é gosto, tá? Gosto e necessidade, tá bom? Bom, se você entra no site da MobiWake e vê aquele monte de prancha e fica desesperado e fala, eu não sei qual prancha escolher, calma, é muito mais fácil do que você imagina. Bom, nós vamos começar com os modelos de prancha para praticar no barco e no jet. E depois nós vamos para o Wake Park. Bom, vamos lá. Todas as marcas têm o modelo mais barato, que é o de entrada, a gente não fala mais barato, fala de entrada. Então todas as marcas têm o modelo de entrada e o segundo modelo, o segundo de entrada. Você vai focar nesses modelos, né? Não tem 1 milhão de modelos, nenhuma marca faz um monte de modelo para iniciante. A Hyperlite, por exemplo, o modelo de entrada da Hyperlite é a Motive. A Motive é uma prancha com um shape mais antigo. Ela tem uma construção um pouco mais simples. Então ela é mais grossa, mais pesada, mas ela não é ruim ou não é pior para você. Pelo contrário, para o iniciante, a prancha de iniciante ela é melhor. Por quê? Porque a prancha de iniciante, além dela vir com essa quilha aqui, que é a quilha de iniciação, que eu já expliquei em outros vídeos, ela já vem com canaletas grandes, na medida, canais, né? Os concaves, os canais no fundo, tudo na medida para a sua evolução. Se você às vezes pega uma prancha mais top muito cedo, você vai gostar, porque a prancha top ela é muito gostosa, mas às vezes ela é muito solta. E pode ser que você demore mais para evoluir, não é que é errado. Então procure os modelos mais simples, se você vai saber um pouco pelo preço. E aí em relação ao fundo da prancha de iniciante e intermediário, né? A gente fala muito iniciante barra intermediário, que é o que essas pranchas de entrada são. Ah, mas eu não vou conseguir mandar manobra. Bom. Ah, mas eu não vou conseguir mandar manobra. Bom, eu não sei se vocês sabem quem é o Sean Murray, mas o cara é uma lenda do esporte, ele tá com a Hyperlite até hoje. É ele que andava de Motive, acho que em 1999. E aí procura no YouTube ou tenta achar uma sessão dele andando de Motive 140 em 1999. O cara era profissional. Então dá, ela só é mais pesada e tal. Então, só que é mais resistente, flutua na medida certa. Então é isso. Não é tão difícil. Busque pelas pranchas mais básicas, as pranchas de entrada da marca que você está procurando. Essa é a dica que eu dou. Eu sei que o seu amigo, que é super radical, falou que o seu tamanho ideal é um 3.8 exatamente. Mas eu vou te explicar que não é exatamente assim, tá bom? Qual é a referência que nós usamos de tamanho em prancha de wakeboard? A gente mede o tamanho longitudinal da prancha. Essa daqui, no caso, é uma 134 centímetros para praticar no barco e no jet. É legal a gente falar que a referência de tamanho para quem anda no barco e no jet é uma, e para quem anda no wake park e no cable é outra. O wake park são outros fatores que você precisa saber para escolher uma prancha. Então vamos lá. Pessoal, não existe um tamanho exato de prancha para cada pessoa. Existe sim um tamanho aproximado. E a indústria já faz isso. Então, se você pega um modelo de prancha, geralmente ele é fabricado em 3 tamanhos também, que é o PMG. Só que às vezes um modelo, o P é um 3.4, o outro modelo, a P, é um 3.6, né? E por aí vai. Não existe um tamanho exato por pessoa. E a indústria sabe disso. Então, cada modelo, ele é pensado e lançado geralmente em 3 tamanhos, que é o PMG. Então, um exemplo, a Cadence.
A Cadence, o tamanho P dela é 134 e o tamanho M é 138. A State, por exemplo, essa é a feminina, essa é a Eden, mas é a State feminina. A State, o P é 135 e o M é 140. Então é sempre próximo. Não se apegue a um tamanho exato. Tente entender sobre aquele modelo. A Cadence, ela é um pouco mais larga que a State, então eles preferiram diminuir 1 centímetro assim. Simples assim, né? Às vezes a prancha é um pouco mais fina, um pouco mais leve, e aí você pode optar por um tamanho maior, né? Isso acontece muito na Rust, que é um modelo da Hyperlite. Então tem todas essas variações que você tem que entender para escolher sua prancha. Uma variação muito importante, qual embarcação você vai usar? Qual o tamanho da marola que você anda? Né? Quão alto você vai? Essa é a maior relação que tem para você entender uma prancha. Então, eu falo muito isso pro pessoal que compra um jet de wake. No jet, você não vai precisar de um tamanho muito grande. Ah, mas o meu amigo é pesado. Tudo bem, mas ele não vai voar 3 metros de altura igual você vai voar numa Nautic G23. Então ele não precisa de um negócio tão grande. É isso que vocês têm que entender também. Então vamos lá. Ainda falando de tamanho, mas agora prancha de wake park, de cable. Essa é a Guará, da Hyperlite, do Pedro Caldas, é a prancha que eu uso exatamente a Guará 153. E no wake park, no cable, nós procuramos outras referências, né, de um pouco diferente do barco. Então, qual é a referência que eu busco muito hoje, que eu acho muito legal? Nós usamos por muitos anos somente a informação da medida longitudinal da prancha, que no caso essa aqui é um 153, 153 centímetros, não tem erro. Só que a Hyperlite de uns anos para cá começou a mostrar também no site a área total. É uma tabela com muitas especificações, tem no site da Hyperlite, você não consegue comprar no site da Hyperlite. O site da Hyperlite é um catálogo. Dá uma olhadinha lá com cuidado, você vai ver lá, clicar, tem uma tabela com muita especificação, de tudo. E uma especificação que eu acho muito legal de saber é a área total de cada prancha. Então eu uso uma Guará 153. Por quê? Porque a Guará, de perfil a gente fala da largura assim. De perfil, a Guará eu acho que é a prancha mais estreita que tem no mercado. E eu gosto muito disso. Só que eu já tive uma prancha, por exemplo, 151, que era bem mais larga, que eu não gostei. Eu achei muito grande. Então muda muito. Que é, por exemplo, eu ando de Guará 153, mas a Free Press 151 tem hora que eu acho grande. Então é isso que a gente tem que entender sobre quais referências buscar. E acho que também quais obstáculos você usa mais, se você anda muito de kicker, se você dá muito air trick, se você já é um pouco mais velho. Eu uso um 5.3 porque hoje eu preciso de muita área de pouso. Se eu tivesse, sei lá, se eu fosse mais novo, tivesse competindo, provavelmente eu ia usar um 5.0, né? E eu e o Pedrinho, a gente conversa muito sobre isso, sobre tamanho. E esse ano a gente conseguiu testar bem isso, porque a Hyperlite acabou mandando 3 pranchas 147 para ele, porque não tinha mais no estoque outras. E aí ele teve que ficar uns meses andando de 147 e o Pedro não tem frescura. E ele gosta dessa mudança para você, né, exatamente buscar novas referências, que é uma coisa que ele me ensinou também, que é o win some, lose some, que é perde aqui, ganha aqui. Então, perde aqui, ganha aqui. Cada tamanho muda, né, um pouco. Maior, você gira talvez mais lento. Ela é uma coisa que eu talvez me incomode um pouco em prancha muito grande, ela fica muito pontuda. E quando você anda em obstáculo grande, que tem muita opção de transfer, se você não se concentrar, você bate o bico às vezes na subida. Acho que é uma referência que eu tenho, né? Então, é isso. Não se apeguem a tamanho. Tenta entender sobre o modelo, tenta entender as características da prancha, o perfil, que é uma coisa que eu gosto muito. Outra coisa muito legal entender é isso aqui, ó, a arqueadura da prancha, que é o rocker. Eu já testei muito também. Hoje essa aqui tem muito rocker e eu gosto, tô gostando, mas eu já andei com um pouco rocker também. O rolê fica, acho que menos pressudo, né? Que a gente fala, que é uma palavra que não existe. Você pressa menos, mas fica um rolê, às vezes, mais técnico. Um rolê bem limpo. Tudo são fases, né? Eu acho que testar a prancha, ter vários tipos de prancha é muito bom.
Então é isso, entenda sobre o modelo, sobre o tamanho, sobre a largura, sobre a canaleta, sobre o peso. Peso é um pouco frescura, mas sobre o bloco, se o bloco é mais duro, né? A gente chama essa parte aqui da prancha de core. Essa prancha eu gosto muito por quê? Porque ela tem o core mais duro e as pontas muito flexíveis. Isso aqui, ó, esse degrauzinho aqui, que muita gente está usando, chama flex tip, que é a pontinha flexível. No começo, eu confesso que eu fiquei meio assim quando começaram a aparecer as pranchas flex tip no mercado. Hoje eu não fico sem. Então é isso, é sobre conhecer. Uma dica que eu dou muito legal é assim, eu falo isso para os meus amigos, quando eu estou dando aula para um aluno e o cara já está conseguindo evoluir, o cara já está mais avançado, sempre que você for testar uma prancha, lembra de uma coisa, não é sobre você, é sobre a prancha. Não fala, eu gostei disso, eu não gostei daquilo, dane-se. Usa a prancha e fala, nossa, essa prancha é bem agressiva nisso, ou ela tem pouco isso, tenta entender isso. Porque a grande maioria das pranchas no mercado, das principais marcas, lógico, são boas. Então, é isso, tenta entender, é legal, galera. E se quiser entender bastante, pode falar comigo, que eu explico quantas vezes você quiser sobre especificações. E é só me chamar no WhatsApp da Mobi. Então a gente está sempre fazendo conteúdo para o YouTube, sempre soltando o canal. Mas lembra, tá assistindo o vídeo da Mobi, quer falar com a Mobi? Só chamar no WhatsApp. Tem no Google, tem na front page do nosso site, tem no Instagram, no Linktree, tem em todo lugar. E você já decidiu se você precisa de um colete salva-vidas ou um colete de impacto? Então, esses são os dois modelos de colete que nós temos no mercado. Salva-vidas, colete de impacto ou colete de wake. O colete salva-vidas, por que é um salva-vidas? Devido às especificações, ele segue as normas de segurança de um colete salva-vidas. Então ele tem que ter flutuação e as duas cintas abdominais para dar a segurança necessária. Eles fazem um teste de flutuação que é o tanto que o colete flutua. O colete de impacto, ele flutua também, porém a espessura é metade. Mas ele tem uma flutuação. Só que no teste, se você for flutuar, você vai ficar assim, ou seja, a sua cabeça vai ficar mais para fora da água, o que é mais seguro, e o colete de impacto você vai flutuar, mas você vai ficar um pouco mais assim. Então, no final das contas, ele tecnicamente é menos seguro. Por isso, só deve ser usado por pessoas mais experientes. Menor de 15 anos, só se tiver bastante experiência. A gente tirou bastante dúvida hoje, tem mais dúvidas, mas essas acho que são as mais recorrentes. E é isso. A orientação que eu dou para quem realmente está interessado a entrar no esporte é se interessar pelos equipamentos e tentar entender. Isso é muito legal. Hoje as pessoas ficam, mas eu não sei lá qual tamanho que é, não sei o nome. Pô, tenta entender, é legal. No começo é meio chato, é muito nome, mas depois que você tem um entendimento, você vai poder orientar um amigo, alguém para andar com você futuramente. Tá bom?